Esse é um dia que eu particularmente gosto muito. Nós fazemos parte de um ministério missionário e no Dia da Vida de Missões nós sempre estamos lembrando a nossa história, né? Somos fruto de uma obra missionária, de um casal que decidiu obedecer, dizer sim ao chamado de Deus, e hoje eu e você fomos alcançados, né? A Angola foi alcançada, está sendo alcançada, a África já recebeu essa palavra e hoje nós estamos com missionários, com representação missionária em todos os continentes. E assim como foi profetizado, o pastor Bud recebeu essa palavra, o verbo da vida vai para todas as nações. E sabe, queridos, eu e você fazemos parte disso. Talvez você entrou aqui e está pensando, missões, o que é que eu tenho a ver com isso, né? Eu não tenho chamado para sair daqui de Campina Grande, né? Mas a gente vai entender hoje à noite, se você ainda não entendia, algo que o Senhor colocou no meu coração foi mesmo para trazer um ensino a respeito dessa temática. E eu sei que o Espírito Santo vai ensinar o teu coração e você vai entender essa noite qual é a sua parte em missões. Amém? Porque todos nós precisamos ter o nosso coração para missões, precisamos estar envolvidos com a obra missionária. Amém? E eu quero desde já agradecer ao pastor, a Dani, pelo convite. Acho que foi desde março que ele me convidou, né? Toda vez sim, pastor, estou lembrada. Vamos chegar lá, é agosto. Então, muito obrigada pela confiança. Estou honrada mesmo com o convite, né? E eu creio que o Espírito Santo vai tratar o nosso coração essa noite. Amém? Você gosta de abrir a sua Bíblia? Então, vamos abrindo já a nossa Bíblia em Salmos. Vamos fluir um pouco no ensino essa noite, mas também estarmos abertos àquilo que o Espírito Santo quiser tratar os nossos corações. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Salmos 67, versículo 1. Salmos 67, versículo 1. Você abriu? Aleluia. Esse você pode grifar aí na sua Bíblia que esse é um salmo missionário, amém? E ele diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Salmos 67, versículo 1. E faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações, diga comigo, todas as nações, a tua salvação. Olha só que coisa maravilhosa. O salmista está dizendo, ele está declarando para que Deus seja gracioso, para que a bênção do Senhor recaia de forma abundante sobre eles. Para que, queridos, a gente vai entender cada vez mais essa noite que todas as bênçãos, ou a bênção do Senhor sobre a nossa vida, ou tudo que Deus nos dá, queridos, é para um propósito. Amém? Então, para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então, quem estabeleceu a visão missionária? Nós estamos vendo aí que eu disse para você que esse é um salmo missionário. E missões queridos, realmente levar a todo mundo a redenção provida por Cristo Jesus. Amém? Deus, ele deseja que todos os povos sejam salvos. Missões é o pulsar do coração de Deus. Simon Potter diz no livro dele, Ushuaia. Se você ainda não leu, também quero deixar aqui, trouxe para lhe mostrar a dica aí para você. Ele é fruto de uma das nossas conferências de missões. E você vai ser ricamente acrescentado com essa leitura. E ele diz que se nós colocássemos um estetoscópio no coração de Deus, nós iríamos ouvir vidas o mundo inteiro. Porque Deus, ele deseja que todos os povos, tribos, línguas e nações sejam alcançados. Deus já proveu salvação para todos os povos, mas nem todos sabem. Nós vimos aí no vídeo que na África ainda existem povos que não foram evangelizados. O islamismo tem crescido naquele lugar. E nós somos participantes da obra missionária e precisamos fazer alguma coisa para que a palavra do Senhor, assim como alcançou a minha vida, tenha alcançado a sua vida, alcance outros povos. Por que missões existem? Porque Deus, ele deseja os seus adoradores. Amém?
E ele falou que naquele dia haverá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará o seu nome, haverá povos de todas as tribos, línguas e nações. Mas nós, enquanto igreja, precisamos trabalhar para que todos conheçam a Cristo. Amém. Aleluia. Então a missão, queridos, não é uma ideia do Ministério Verbo da Vida, não é uma ideia de homens, mas é algo do coração de Deus. Deus ama as pessoas. A Bíblia fala que Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu único filho. David Livingstone, ele diz que Deus tinha um único filho e Ele fez dele um missionário. Deus deu o seu melhor, queridos, para que nós fôssemos alcançados. E esse é o propósito da bênção. Nós fomos abençoados para sermos resposta, para sermos bênção do Senhor na vida de pessoas. Aleluia! Então você é resposta para pessoas aqui e nas nações. Então missões é do coração de Deus. Aleluia! John Stott, ele diz no seu livro A Igreja é Maior do que Você Pensa. Ele diz algo interessante. A missão surge do coração do próprio Deus e é transmitida do seu coração para o nosso coração. A missão é o alcance global de um povo global que pertence a um Deus global. Então nós não podemos ter uma visão limitada, porque o nosso Deus é grande. Ele é um Deus global. Deus tem um olhar para o mundo inteiro. E o Simon Porter também fala nesse livro que se nós olharmos atentamente para o nosso coração, nós vamos ver que existe amor pelo mundo inteiro. Ainda que nós não tenhamos um chamado específico transcultural para sair daqui para uma outra nação, um outro povo. Mas Deus derramou o seu amor em nossos corações, como Romanos 5,5 diz. E esse amor do tipo de Deus é o amor sacrificial, o amor que se doa e que deseja que as pessoas sejam alcançadas por esse amor que nos alcançou. Aleluia! Eu sei que você é grato. Você é grato pela palavra que você tem recebido, mas aquilo que nós recebemos, queridos, não é para que nós somente fiquemos para nós. Nós não somos represas, mas somos rio. A palavra diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. E uma característica do rio é que ele abastece cidades, ele abastece regiões. Então aquilo que Deus depositou na minha e na tua vida é para abastecer a vida de pessoas aqui nessa cidade, em regiões e nas nações. Aleluia! Eu não sei se existe alguém aqui que tem ou já tem percebido um chamado missionário, ou começou a despertar para missões, mas começa a acender cada vez mais isso no teu coração, porque o Senhor vai te revelar os próximos passos. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Então, a igreja, ela faz parte da visão missionária. E quem foi, queridos, que estabeleceu a igreja? Eu não estou falando de placa, eu não estou falando de ministério, estou falando do corpo, organismo vivo, igreja. Quem foi que estabeleceu? Você sabe? Jesus. Jesus quem estabeleceu a igreja. Vamos abrir comigo Mateus 16, versículo 16, por gentileza. Mateus 16. Hoje você vai sair daqui entendido qual é a sua parte na visão missionária. Amém? Aleluia. Mateus 16, versículo 16. Diz assim, você abriu? Quem abriu diz amém. Amém. Quem não abriu diz glória a Deus. Então todo mundo abriu, aleluia. Mas glória a Deus. Mateus 16, 16 diz: respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós estamos vendo aqui que quem estabeleceu a igreja foi Jesus. Aleluia! E Jesus, ele estabeleceu a igreja. Ele disse sobre essa pedra, essa revelação de que
do ungido. Aleluia. Ungido, filho do Deus vivo. Sobre essa revelação, a unção do Espírito, eu estou estabelecendo a minha igreja. A igreja do Senhor, quando ela foi estabelecida, ela já foi estabelecida essencialmente missionária, essencialmente apostólica. Por quê? Porque esse termo aqui que Jesus usa, igreja, ele vem de um termo grego que significa eclésia. E esse termo, ele se referia, o povo romano, eles conquistavam outras nações, terras, territórios, povos, e eles enviavam como se fosse a sua tropa de elite, as pessoas que pudessem ir até essas terras que foram conquistadas e com a sua vida, com o seu fazer, com a sua influência, eles pudessem conquistar os povos. Porque você há de concordar comigo que é fácil conquistar a terra, mas conquistar o coração das pessoas é um pouquinho mais complicado, né? Um pouquinho mais demorado. Então, o que eles faziam? O Império Romano enviava as melhores pessoas da sociedade, pessoas de influência, vamos colocar no contexto dos nossos dias, advogados, médicos, para que eles pudessem influenciar as pessoas. E as pessoas, elas se submetiam ao Império Romano por causa do coração já, porque elas tinham se habituado, se aculturado com a cultura do Império. Olha só. E Jesus está dizendo, está usando esse termo. E esse termo também significa enviados para fora. Por isso que eu estou dizendo para você que a igreja do Senhor, ela já nasce essencialmente missionária. Porque missões é ir. A visão apostólica também significa ir, enviar. E faz parte da missão da igreja enviar pessoas para anunciar a palavra. Amém. Então a igreja do Senhor já nasce essencialmente apostólica. Deus, Jesus Cristo, quando estabelece a sua igreja, Ele está dizendo, eu vou derramar sobre eles, eles estão estabelecidos sobre a unção, sobre o ungido, as portas do inferno não prevalecerão contra eles, mas eles vão influenciar por onde eles passarem, para a glória do nome do Senhor. Então existe em você um poder de influência para Cristo. Porque o Espírito de Deus habita em você se você nasceu de novo. A unção do Espírito em nós, ela tem um propósito. Como eu disse para você, é para que nós sejamos bênção, para que nós sejamos resposta, para que nós influenciemos a vida de pessoas. Aleluia, tornemos Deus conhecido. A palavra diz que nós somos sal e luz dessa terra. E o que o sal faz? Você já comeu uma comida bem salgada? E o que é que deu em você quando você comeu? Sede. Porque o sal provoca sede. Em outras palavras, nós entendemos que nós somos aqueles que provocam na vida de pessoas sede por Deus. Aleluia. O que é que a luz faz, queridos? Ela ilumina. Onde há escuridão, nós precisamos trazer a luz que é Jesus. Então você carrega a resposta que as pessoas que estão aí fora precisam. Mas para que nós possamos influenciar, nós precisamos dar passos também de crescimento. E eu sei que vocês estão num estudo contínuo sobre crescimento esse ano. E sabe, Deus é o maior interessado no seu crescimento. Porque quanto mais você cresce, quanto mais você amadurece, mais você tem um poder de influência sobre a vida de pessoas. Porque quanto mais você conhece, quanto mais você cresce, mais você pode derramar sobre outros. Quanto mais você se enche como uma esponja, né? Mais você tem para despejar na vida de pessoas. E que seja mesmo a palavra do Senhor e a sua unção. Amém? Aleluia. Deus é muito bom, queridos. Atos 1:8, se você quiser, você pode abrir. Mas a palavra declara, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aqui está falando a respeito
da promessa do Espírito Santo. Em Atos 2 nós vemos que essa promessa foi cumprida. Pentecostes desceu sobre eles línguas como de fogo. E as pessoas que estavam ali, até de outras nações, elas ouviam no seu próprio idioma as grandezas de Deus. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Então, quando veio o Espírito Santo, veio para um propósito, queridos. E esse propósito já foi missionário. Olha só, então, não venha me dizer que missões não tem a ver com você, porque missões tem tudo a ver contigo. Aleluia! O propósito de Pentecostes, queridos, não é para que nós sejamos ungidos somente, para que sejamos aqueles, que alguém olha e diz assim, olha, fulano é ungido. Não, mas a unção, ela tem um para quê? Ela tem um propósito. E esse propósito, queridos, é que você possa alcançar a vida de outros. Aleluia. Aleluia. Como eu disse para você, o rio, ele abastece outros lugares. E aqui nós vemos no texto que ele diz, para que vocês sejam testemunhas, vocês receberão poder. O que é uma testemunha? Testemunha, o que faz uma testemunha? Ela fala do que ela viu e do que ela ouviu. Você já ouviu o termo testemunho ocular, né? É aquela pessoa que viu alguma coisa e ela vai dizer, é isso mesmo, eu vi, foi assim que aconteceu. Então o Senhor está dizendo na sua palavra que nós recebemos o poder do Espírito Santo em nós, para que nós possamos testemunhar tudo que temos ouvido do Pai, tudo que temos visto. E a pergunta é, o que você tem ouvido de Deus? O que é que você tem visto o Senhor fazer? Sabe, aquilo que Ele já fez em você é motivo suficiente para que você possa compartilhar com outros. A palavra vai nos ensinar que nós temos um ministério, um chamado, que é o ministério da reconciliação. É reconciliar o mundo com Deus, porque Jesus já proveu a redenção. Nós somos os responsáveis de levar essa palavra, de anunciar Jesus para as pessoas. Então aqui fala em Jerusalém. Jerusalém era onde eles estavam. Você pode colocar no seu contexto. Sua Jerusalém é Campina Grande. Então você precisa testemunhar em Campina Grande. Em toda a Judéia é o estado. Então toda Paraíba. Em Samaria, todo o Nordeste e até os confins da terra. Você percebe que ele não disse só em Jerusalém? Ele disse aqui, aqui, aqui e aqui. É simultaneamente. Deus, ele não é limitado. Aleluia. Ele levanta os seus ceifeiros, mas aqueles que não têm o chamado para ir, eles não são isentos de fazer missões. Porque essa missão é de Deus e Ele confiou a nós. Aleluia. Então, qual é o propósito da igreja? É trazer ao cumprimento o desejo de Deus, o sonho de Deus, aquilo que pulsa o coração do Senhor. Que todos sejam salvos. Que todas as nações sejam salvas. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Você está aprendendo algo do Senhor? Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 3. Você abriu? Diz o seguinte: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só qual é o desejo de Deus. Não é que somente o Brasil seja alcançado, que os brasileiros sejam salvos. Não, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja é fazer cumprir essa palavra, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da palavra. Então você vem aqui, você se reúne, é muito bom, né, irmãos? Está aqui congregando, é maravilhoso. Eu amo esse negócio de ser igreja. Você também? É maravilhoso. Mas a gente vem aqui para nos reabastecermos, para que nós possamos ser bênção lá fora, influenciando vidas para Cristo. Amém?
fazendo cumprir essa palavra, para que todos sejam salvos. A igreja existe para anunciar a palavra da reconciliação. Ela existe para edificar os santos, para que nós possamos amadurecer. E quanto mais amadurecidos, mais nós vamos fazer proezas para Deus. Porque a palavra de Deus fala que o povo que conhece o seu Deus, ele é forte e ele faz proezas. Ele é forte e ativo. Então, quanto mais você conhece o Senhor, queridos, mais você é uma bomba no inferno. Aleluia. Existe em mim e em você um poder para destruir as obras do diabo. Aleluia. Mateus 28, 19, Jesus quem disse, eu quero que você abra comigo. Ele disse, enquanto você abre, eu vou citando, Mateus 28, 19. Jesus disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você observar, o ide está no modo imperativo, que é, ele não disse, se você quiser, por favor, vá e faça discípulos. Não, é uma ordem que Jesus está dando, é uma grande comissão, como nós chamamos. Mas esse ide é para todo aquele que já é discípulo. Você é discípulo de Cristo? Então ele está dizendo para os seus discípulos, você que é discípulo, ide e fazei outros discípulos. E discipular, o meu pastor, eu esqueci de dizer para você, mas eu vim de Garanhuns, eu sou natural de Arco Verde, mas eu congregava há 13 anos em Garanhuns, desde que a igreja era assim como você, um ponto de pregação, depois foi crescendo e hoje está crescendo cada vez mais lá. E eles me enviaram para fazer escola de missões e depois veio ao coração do pastor, confirmando também ao meu coração que eu iria passar um tempo em Campina Grande até que o Senhor desse próximas direções para as nações. Mas eu sempre estive envolvida com a obra missionária, liderava a Secretaria de Missões da minha igreja, porque eu entendi que como discípula, querido, eu precisava fazer discípulos. E o meu pastor, ele gosta de dizer, né, que ovelha gera ovelha. Então, eu e você somos chamados a reproduzir outros, fazer outros discípulos para o Senhor. E ele fala, fazei discípulos de todas as nações. Você percebe que não é só do Brasil? E ele não está dizendo, aqueles que têm um chamado missionário, aqueles que eu separei para irem para fora, façam discípulos de todas as nações. Tem aí na sua Bíblia isso? Não. Ele está dizendo, ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Porque nós, enquanto igreja, ainda que não tenhamos o chamado transcultural, nós estamos envolvidos com missões. Nós temos uma parte nessa missão. Nós não estamos isentos de fazer discípulos de todas as nações. E aí você pode estar se perguntando, como é que eu posso fazer isso? Eu trouxe umas frases para inspirar a sua vida. Essa daqui é de Patrick Johnstone, e ele diz assim, a pergunta não é se missões é para mim, ou se missões deveriam fazer parte do meu ministério, mas em vez disso, qual é a minha parte em missão, já que sou um crente? Olha só, se eu sou um crente, missões são para mim, porque como nós vimos, a missão é de Deus, e Ele nos fez participantes dela. Mônica de Mesquita, ela diz o seguinte, ela é uma missióloga, ela fala, é sempre bom nos lembrarmos que missões é prerrogativa máxima da igreja e seu cumprimento é atemporal, ou seja, não há hora, dia ou ano para fazer missões, sempre é tempo de se fazer missões. Então você pode se perguntar, como eu posso me envolver? Como a igreja pode cumprir a sua parte na missão de Deus? Luciana, né? Luciana estava falando aqui. Você pode orar. Amém. A igreja pode enviar missionários para o campo, mas nós enviamos missionários também e sustentamos através das nossas orações. Aleluia. Nós também nos tornamos participantes da obra missionária, contribuindo financeiramente.
Agora, queridos, aqui não é uma coisa ou outra que eu tenho que fazer. Não, eu tenho que estar realmente envolvido com essa chama missionária ardendo em meu coração, contribuindo da forma que eu posso, entendendo que como discípulo, como crente, eu preciso fazer discípulos nas nações. Então, se eu não tenho chamado a direção de Deus para sair daqui, eu vou me envolver com projetos missionários. Eu vou me tornar participante com projetos missionários, com aqueles que Deus disse, olha, eu desejo que você vá, que você pise com seus pés. Aleluia! E o apóstolo Guto, ele falou, se você não acompanha, acredito que você acompanha, mas toda terça nós temos lá no ministério um programa chamado Toda Terça. E aí, sempre temos uma palavra maravilhosa. E na última terça, o apóstolo Guto estava falando sobre o Dia Verbo da Vida de Missões. Nós tivemos uma palavra lá com o Manuel Dias sobre missões também. E ele falou uma frase muito, muito interessante que impactou minha vida e eu trouxe para você. É de Harry Ironside. Ele diz, os missionários, eles não são pedintes, eles são embaixadores que nos dão a oportunidade de nos tornarmos parceiros na oferta de nossos dólares, enquanto eles ofertam suas vidas. Aleluia! Então, quando nós ouvirmos sobre um projeto missionário ou sobre um missionário, queridos, essa visão de que lá vem o missionário pedir dinheiro, não pode estar na nossa cabeça. Porque o missionário está nos dando a oportunidade de nos tornarmos participantes da obra missionária. Daquilo que Jesus já nos deu como comissão, que é ir fazer discípulos de todas as nações. Então nós precisamos, enquanto igreja, ter essa visão. Você já parou para pensar se o apóstolo Bud e Mama Jane tivessem essa visão de que os Estados Unidos estavam muito bom para eles lá? Eles já tinham recebido a palavra, tinham feito rema, tinham uma boa igreja para congregar, mas eles ouviram uma direção do Espírito, vá para o Brasil, para libertar o meu povo. E se você ler, eu vi que lá atrás na livraria tem a biografia do pastor Bud. Eles chegaram aqui, inicialmente eles não sabiam muito sobre o Brasil, só sabiam sobre a Amazônia. Então até tem uma história curiosa que a mamãe Jane, ela trouxe um monte de papel higiênico, porque ela pensou que ela ia para dentro do mar, né? Porque eles não conheciam muito, mas olha só, a obediência. Como nós vimos aí, os missionários, eles doam suas vidas. E eles doaram a vida deles, eles realmente vieram confiando naquilo que Deus disse, com poucos dólares, mas firmados, agarrando o espírito da fé. E hoje nós temos o verbo da vida em todos os continentes com representação missionária. Mas ainda tem muitas pessoas para serem alcançadas. E eu e você precisamos fazer a nossa parte, orando, contribuindo e também, queridos, cuidando dos nossos missionários. Eu lá na agência de missões trabalho no acompanhamento dos missionários. Nós auxiliamos a que eles divulguem a obra missionária, mas nós participamos do cuidado com o missionário, com o suporte mesmo. E eu sempre tenho dito que o missionário que é enviado, queridos, ele agora não é arrancado do corpo de Cristo, ele é um membro estipado do corpo. Não, ele continua sendo participante do corpo. E nós precisamos lembrar do missionário que está lá, doando sua vida, muitas vezes em lugares bem remotos. Tem missionários que estão em países de acesso criativo, onde nós não ouvimos muito falar sobre eles, porque não pode ser divulgado muita coisa, porque senão eles correm risco de vida. Mas eles estão lá doando suas vidas, arriscando até as suas vidas, para que outros sejam salvos. E eu e você podemos participar disso. Nós precisamos, na verdade, participar disso, porque essa missão é de Deus e foi compartilhada conosco. Isso é uma honra, queridos. Você não se sente honrado
de o próprio Deus confiar a você tamanha missão. Qual é essa missão? Revelar a Ele. E nós temos o revelador, que é o Espírito Santo, o Espírito da graça em nós. A palavra fala que o testemunho é o espírito da profecia. Então não fica se perguntando o que é que eu vou falar. Você pode evangelizar, você deve evangelizar as pessoas aqui. Mas evangelismo também é diferente de missões. Ralph Winter, um missiólogo, ele fala que evangelismo é a igreja crescendo onde ela está, mas missões é a igreja crescendo onde ela não está. E nós não podemos ficar só com o braço do evangelismo e esquecermos missões. Não, porque Deus, Ele deseja que todas as nações, todos os povos sejam salvos. E isso é simultâneo. Como vimos em Pentecostes, existiam povos de vários lugares. E eles receberam a palavra, diferente de Babel, né? Que as línguas foram confundidas. Em Pentecostes, eles ouviram no seu próprio idioma. O que? As grandezas de Deus. Aleluia! Então essa missão é minha e é sua. Nunca mais se pergunte, o que é que eu tenho a ver com missões? Você tem tudo a ver com missões. Porque o Deus que é missionário enviou o seu único filho missionário, te comissionou com essa missão, te deu a honra e a graça de ser participante disso. Amém? Então o seu sim, assim como nós vimos hoje, né, no vídeo, o sim do pastor Bud tem ecoado, tem sido resposta para tantas vidas do pastor Bud e da Mama Jane. Em outros lugares que eles ainda, né, que Mama Jane não pisou talvez, mas existe representação missionária lá. Por quê? Por causa da obediência de um casal. O que é que a tua obediência pode fazer crescer na vida de outros? Até onde a sua obediência pode chegar, pode alcançar? Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. E a sua obediência pode ser começar numa inspiração do Espírito Santo para orar por um missionário. Para pegar firme com aquele missionário, se comunicar com aquele missionário, entrar em parceria com aquele missionário, cuidar daquele missionário, porque todas as unções que nós somos banhados, queridos, nós podemos agir com ela. E você tem sido pastoreado, e o pastoreio é o cuidado do próprio Jesus com você, e você também pode cuidar de outros. Discipular também é cuidar. E Jesus está dizendo, façam discípulos de todas as nações. Amém. Aquilo que você já recebeu já é suficiente para que você possa compartilhar com outros. Aquilo que Jesus fez na sua vida é suficiente para que você possa compartilhar com outros. E sabe, o Senhor deseja usar você. Eu não conheço você, não sei a sua vida, mas o Espírito Santo está me inclinando mesmo para falar para você. Para você ali atrás. É você mesmo. Que aquilo que Ele já fez na sua vida é suficiente para alcançar outras pessoas. Não fique se perguntando como vai ser. Só obedece aquilo que o Espírito Santo tem dito. Sabe, porque muitas vidas vão ser alcançadas através da sua vida. Então diga, faça o seu sim, resplandecer a glória de Deus. Amém. Foi algo específico para ela que o Espírito Santo às vezes faz isso, mas nós todos podemos pegar essa palavra. Sabe, queridos, faça resplandecer o seu sim. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Amém. Missões tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. Aleluia. Aleluia. E é interessante que quando o Senhor fala aqui nesse texto, ide por todo mundo, essa palavra ide, ela está no gerúndio, se você for estudar no original. Então enquanto você estiver indo, faça discípulos. A gente pode também aplicar da seguinte forma, por onde eu estiver indo,
Eu devo fazer discípulos. E onde é que você está? Você está em Campina Grande, aleluia. Você está no Brasil. Você está no seu ambiente de trabalho. Você está na sua escola. Você está nas ruas por onde você transita. Só obedece à inclinação do Espírito. Você é um agente de transformação de destinos. Por onde eu tenho passado, eu tenho compartilhado isso que o Espírito Santo trabalhou no meu coração. Eu estava num tempo de férias e o Espírito Santo, eu estava diante de uma ponte e eu achando aquela ponte bem bonita, né? Eu fiquei lá admirando a ponte. Que linda essa ponte. E o Espírito Santo falou comigo: você sabia, Janicoessa, que você é como essa ponte? Eu amei, Senhor. Ele disse: agora a questão é que as pessoas precisam entender que elas também são pontes. Mas você sabia que uma ponte ela leva para algum lugar? Então, quando as pessoas chegam na sua vida, onde é que elas chegam? As pessoas que passam por você, onde elas chegam? E eu quero trazer isso mesmo para o seu coração. As pessoas que chegam a você, que passam por você, onde elas chegam, queridos? Elas precisam chegar em um só lugar. E esse lugar é Jesus. É Cristo Jesus. O mesmo que te salvou, que te libertou, que te curou. Onde você chega, salvação chega. Onde você passa, é Jesus que está passando. Porque a primeira mensagem sua é a sua vida. É o seu testemunho. Então não fique se perguntando: o que é que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Primeiro, viva aquilo que o Senhor tem compartilhado na sua palavra. Mas também siga as inclinações do Espírito. Amém? Obedeça à voz do Espírito. Aleluia.